deputado Coronel Assis, ao discursar durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que debatia propostas para reduzir os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, rebateu as narrativas da extrema esquerda, que manifestava apoio à ditadura da toga e disse: não se trata de revanchismo, mas de um freio de arrumação, de um equilíbrio entre os poderes, o que é necessário para que nós possamos, sim, caminhar juntos no Estado democrático de direito que ora vivemos. Independência e harmonia, é disso que nós estamos falando. O deputado explicou como o Congresso está completamente subjugado e a população fica sem representação. Estamos aqui buscando combater a invasão de um poder na atribuição de outro poder, quer seja a invasão do judiciário no legislativo, quer seja a invasão do executivo no legislativo, ou vice-versa. Legislar cabe a quem foi eleito pelo povo, mesmo porque a lei nasce de um anseio popular. Então, ele nos elege para que possamos, sim, atender ao anseio dele. A vontade do povo é que faz a lei. O ativismo que ora se encontra dentro do Brasil através dos poderes esvazia a competência do Congresso Nacional e suscita o povo brasileiro a questionar qual é o nosso papel. Será que é preciso mesmo um parlamento, já que se legisla através de outros poderes? Coronel Assis rebateu também as alegações de que as PECs só estariam sendo votadas devido às emendas parlamentares que foram suspensas por um ministro do Supremo, questionando por que os deputados governistas não cobram transparência do próprio governo Lula. Ele disse: eu acredito que seria muito mais interessante e decente também que esses partidos e o próprio Poder Judiciário, o STF, pudessem também cobrar do governo federal um esclarecimento e a lisura justamente daqueles gastos que estão sob sigilo. Afinal, gastar dinheiro com cartão corporativo, com despesas outras, com voos, também é dinheiro do povo. E o povo precisa saber para onde está indo esse dinheiro. Eu acredito, nesse caso, que esse dinheiro vai para o ralo, para sustentar essa mamatolândia que ora se encontra instalada no Brasil. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Por essa data histórica, com certeza, né, é um momento em que o Brasil ele tem uma resposta que é dada aqui por nós e entregamos uma boa mensagem legislativa a quem votou em cada um de nós aqui em nossos estados. E aqui eu gostaria de promover também uma divergência dos colegas governistas aqui. Eu acho que, senhora presidente, chamar esta sessão de uma sessão esdrúxula realmente é uma grande falta de respeito. Uma falta de respeito consigo próprio, como parlamentar, e uma falta de respeito também com esta sessão, com esta comissão, que é uma das comissões mais importantes desta casa. Não enxergamos de maneira alguma assodamentos, mesmo porque são projetos, lei de 2016, 2022, que visam alterar legislações de 1950, senhora presidente. O mundo mudou, o Brasil mudou, por que não a legislação pode mudar também? Por que não podemos aí aprimorá-la? Esse é o nosso papel constitucional. Não se trata de revanchismo, senhora presidente, mas de um freio de arrumação, de um equilíbrio entre os poderes, o que é necessário para que nós possamos sim caminhar juntos nesse Estado democrático de direito que ora vivemos. Independência e harmonia, é disso que nós estamos falando. Estamos aqui, buscando e combatendo a invasão de atribuição de um poder para com o outro, quer seja o poder judiciário para com o legislativo para com o executivo, ou vice-versa, ou o executivo com o legislativo ou o judiciário. Legislar cabe a quem foi eleito pelo povo, mesmo porque a lei, ela nasce de um anseio popular. Então, ela nos elege para que a gente possa, sim, atender esse anseio deles. Porque a vontade do povo é o que faz a lei. O ativismo que ora se encontra dentro do Brasil, através dos poderes, esvazia a competência desse poder aqui, do Congresso Nacional, e suscita o povo brasileiro a questionar qual é o nosso papel. Será que é preciso mesmo de um parlamento, já que se legislam através de outros poderes? Usar, meus amigos, aqui só para encerrar, senhora presidente, usar a questão das emendas parlamentares nada mais é do que mais uma narrativa e uma cortina de fumaça, criada por pessoas que realmente não têm compromisso com o Brasil. Mesmo porque, se nós pegarmos um extrato de pagamento das emendas parlamentares que foram pagas, tenha plena convicção que nós, da oposição, tivemos um percentual muito menor do que quem está hoje na situação defendendo o governo. E aqui, eu acredito que seria muito mais interessante e decente também que esses partidos, que o próprio poder judiciário lá no STF pudesse também cobrar lá do governo federal um esclarecimento, uma lisura, justamente naqueles gastos que estão aí sob sigilo. Afinal, gastar dinheiro com cartão corporativo, com despesas outras, com voos, também é dinheiro do povo. E o povo precisa saber para onde está indo esse dinheiro, que eu acredito que nesse caso é para o ralo e para sustentar essa mamatolândia que ora se encontra instalada no Brasil. Muito obrigado, presidente. Quero só parabenizar mais uma vez os nossos relatores, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, Felipe Barros, Alfredo Gaspar e Gilson Marques. Compete à Constituição, à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, análise do mérito quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. Inicialmente, cumpre ressaltar que a União tem competência privativa para legislar sobre a matéria tratada,
Desse modo, quanto à constitucionalidade formal, não há óbice à iniciativa parlamentar. No que concerne a definição dos crimes de responsabilidade, tema tratado nas proposições em apreciação. Sob outra ótica, o conteúdo do projeto principal e de seus apensados está em plena consonância com os ditames substantivos que estão inseridos na Carta Magna, eis porque são materialmente constitucionais. Observe-se ainda que o pressuposto da juridicidade se acha igualmente preenchido. A técnica legislativa da proposta inicial, bem como dos projetos apensados, merece ínfimos reparos a se adequar integralmente à Lei Complementar 95 de 1998. Fim da análise dos aspectos relativos à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, passo a relatar sobre a perspectiva do mérito das proposições que se encontram em apreciação. O ativismo judicial, tido como fenômeno jurídico, é usualmente definido como uma postura proativa do Poder Judiciário, o que preconiza a livre criação do direito, indo muito além dos limites impostos pela hermenêutica jurídica. Implica no exercício da função jurisdicional com suplantação das balizas delineadas na ordem jurídica e principalmente na Constituição Federal, configurantes como verdadeiro abuso de natureza política jurisdicional. Embora não possamos desprezar a fluidez da fronteira entre a política e a justiça no mundo contemporâneo, não se pode admitir que um órgão jurisdicional decida e sem um respaldo da representatividade popular, de modo a inovar no ordenamento jurídico questões de ampla repercussão político-social em detrimento das instâncias políticas tradicionais, Congresso Nacional e Poder Executivo, originalmente competentes para tanto. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se ou iniciou a discussão em temas cuja competência não lhe é atribuída. Políticas governamentais, reforma da Previdência, reforma do Judiciário, relação entre poderes, interferência nas comissões parlamentares de inquérito desta Casa, poder de investigação do Ministério Público, estabelecimento de normas para uso de algemas em presos, possibilidade de progressão de regime para os condenados pela prática de crimes hediondos, descriminalização do porte de drogas. No julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, contornou-se o texto da Constituição. A condenação pelo Senado deveria levar à perda de mandato e à suspensão de direitos políticos, mas só a primeira punição prevaleceu. O STF, num caso individual, aceitou o aborto voluntário, dizendo que não deve ser crime. Demarcação das terras indígenas, limitações que transbordam o disposto na Constituição da República ao foro privilegiado e às imunidades parlamentares. A justiça corriqueira para a adoção da postura proativa é a suposta inércia ou omissão do Legislativo. E isso não ocorre, principalmente quando a opção do legislador é o silêncio eloquente, ou seja, a escolha do parlamento democraticamente eleito em não autorizar ou não vedar, por meio de lei, determinadas condutas. Estabelece o artigo 1º da Constituição Federal que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ademais, o artigo 2º consagra que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nos termos destes dispositivos constitucionais, a República Brasileira é composta por 3 poderes, que devem operar de maneira autônoma e em equilíbrio, seguindo suas respectivas funções e responsabilidades estabelecidas pela legislação nacional e consoante a Constituição. O Poder Judiciário, assim como os demais setores, possui uma estrutura organizacional própria, com funções e atribuições claramente delineadas e vinculadas às leis vigentes, especialmente às normas constitucionais. Diante desse cenário,
consideramos periclitante e digno de intervenção legislativa, optamos por apresentar um substitutivo, ampliando a lista de crimes de responsabilidade de ministros do STF, em defesa da Constituição e até da própria rigidez do Poder Judiciário. Citei anteriormente os casos em que nós descrevemos como crime de responsabilidade no substitutivo. Por fim, mais dotada de igual relevância, buscamos proteger o regular exercício da função parlamentar, com as garantias constitucionais a ela inerentes, tipificando como crime de responsabilidade a conduta de violar, mediante decisão, sentença, voto, acordo ou interpretação analógica, a imunidade material parlamentar prevista como sagrada no artigo 53, caput da Constituição Federal. A imunidade material parlamentar é uma prerrogativa conferida aos membros do Poder Legislativo para afastar a responsabilização penal civil em razões de opinião, palavras e votos. Para afastar a inviolabilidade parlamentar da noção de privilégio, salientes que a garantiam a prerrogativa funcional e não um direito subjetivo do parlamentar. Dessa forma, as inviolabilidades têm por escopo primordial garantir a independência imprescindível ao cumprimento do mandato representativo, porque, na verdade, o interesse juridicamente protegido por elas é o poder legislativo, especialmente como instituição ou, antes mesmo, o interesse do povo de ter sua representação respeitada. Lamentavelmente, o arcabouço normativo que trata o impeachment apresenta omissões inaceitáveis para um procedimento imbuído de enorme seriedade, conforme trataremos de demonstrar. Na hipótese de denúncia apresentada perante o Senado Federal, o regimento interno do Senado não detalha o rito interno de seu recebimento. O que ocorre na prática da Casa é o arquivamento por decisão monocrática do presidente do Senado Federal. Em todo caso, não há um prazo determinado para os presidentes se pronunciarem sobre essas acusações. Diante desse cenário, em busca de uma solução efetiva para o problema, propomos a inclusão do parágrafo único no artigo 43 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a fim de estabelecer que a mesa do Senado deverá apreciar as denúncias de crime de responsabilidade num prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua apresentação, devendo motivadamente recebê-las ou arquivá-las, caso não preencha os requisitos formais. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa dos projetos de lei de autoria do nobre deputado Dr. Sócrates Cavalcante, 4754/2016, e dos projetos de lei 1182/2019 e 1932/2022 dos nobres deputados, deputada Bia Kicis e deputado José Medeiros. Só para reprisar, os crimes de responsabilidade aqui elencados correspondem a proferir julgamento quando, nos termos da lei, haja suspeição ou impedimento para a causa, usurpar mediante decisão competência do Congresso Nacional, valer-se de suas prerrogativas a fim de beneficiar a si ou a terceiros, divulgar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos ou procedimentos pendentes de julgamento, exigir, solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida para si ou para outrem, violar mediante decisão, sentença, voto, acordo ou interpretação analógica a imunidade material parlamentar. Diante do exposto, voto no